Uma palavra amiga, com o Bispo Odivan. Lucas 10. Acharam, pessoal? Terceiro livro do Novo Testamento. Lucas 10. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa tudo o que nós iremos falar. Ensina-nos, porque nós precisamos de ajuda. Precisamos que o Senhor fale com a gente, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê entendimento e que o Senhor nos ensine, em o nome de Jesus. Amém. O diabo tem trabalhado dentro da igreja e feito com que muitas pessoas da igreja achem que o fato de terem pessoas perdidas e sofrendo, que não é problema dela. E também o diabo tem plantado uma semente dentro das igrejas, a seguinte semente, que ela não tem que falar de Jesus porque a vida dela não mudou por total. Eu só vou falar de Jesus quando eu vencer em tudo. Eu só vou falar de Jesus quando a minha vida mudar em todos os sentidos. Quer dizer, a maior injustiça de uma pessoa, a maior injustiça, a pessoa ter esse pensamento. Eu só vou falar de Jesus quando a minha vida mudar em todos os sentidos. Eu só vou falar de Jesus quando eu não tiver mais nenhum problema. Você pode ser quem você for, você sempre vai ter luta, você sempre vai ter problema para enfrentar. Quando você vencer um problema, surgirá outro problema. E quando você vencer esse outro problema, irá surgir outro, e assim será até o fim da tua vida. Assim será até a volta de Jesus. Não é Deus que causa o problema, mas tem certas ocasiões que Ele permite, para que você permaneça na fé. Porque tem pessoas que Deus sabe que se ela não tiver nenhum problema, ela vai cair na fé. Tem pessoas que Deus sabe que se ela não tiver nenhuma luta para enfrentar, nenhum problema para vencer, ela vai olhar para trás. Tem pessoas que Deus conhece, que se ela não tiver nenhum problema, ela não vai orar mais, não vai jejuar mais, não vai vir mais na igreja, não vai mais ler a Bíblia, não vai mais buscar o Espírito Santo. Tem pessoas que Deus sabe que se ela não tiver nenhum problema, ela vai deixar de estar na dependência de Deus e vai se afastar. E vai se afastar. Você já deve ter ouvido essa história, o próprio Bispo Macedo já falou dessa história. Você sabe que nenhum povo do mundo gosta tanto de peixe como o japonês. E o japonês, ele gosta do peixe cru. E além de cru, fresco. Os pescadores iam 2, 3 dias para o meio do mar pescar, e eles tentavam levar os peixes vivos. Então eles pegavam os peixes e colocavam os peixes em recipientes com água. Só que a viagem da volta, 3, 4 dias de volta, muitos peixes morriam. E os que não morriam, ficavam quase mortos, porque eles não se movimentavam, porque os tanques eram pequenos e eles não se movimentavam, e por não se movimentar, o oxigênio da água ficava pouco, e os peixes que não chegavam mortos, eles chegavam quase morrendo, e a carne não era a mesma coisa. Então, um dos donos dos navios teve uma ideia. No navio dele, ele fez com que tivesse um tanque bem grande, um tanque enorme no navio, o tanque cheio de água. Então todos os peixes que ele pegava, que eles pescavam, eles colocavam no tanque, com uma diferença. Quem já sabe? Eles pegaram um tubarão que estava uma semana sem comer e colocaram junto dentro do quê? Do tanque. Olha, aqueles peixinhos não paravam um pouquinho de nadar de um lado para o outro. Aqueles peixes não paravam de nadar de um lado para o outro dentro do tanque, porque lá dentro tinha um tubarão faminto. Os peixes chegaram vivos, como se tivessem sido recém-pescados, peixe fresco. Então,
Às vezes, para Deus te deixar vivo, Ele tem que deixar o quê? Um tubarão na tua vida. Está amarrado esse tubarão? Está ou não está amarrado? Está amarrado esse tubarão. Está amarrado esse tubarão. Mas é uma realidade. A pessoa não tem problema, ela se acomoda. Pode ver quando a pessoa passa uma luta, o que ela faz? Ela ora, ela jejua, ela vem todo dia para a igreja, ela lê a Bíblia, ela chora na presença de Deus, porque ela está passando um problema, uma luta. Mas quando a pessoa não tem luta nenhuma, muitas das vezes ela só acorda quando a vida já está destruída. Quando a pessoa não tem luta nenhuma, quando a pessoa não tem problema nenhum, às vezes ela só vai se acordar, ela só desperta quando a vida dela já está um verdadeiro inferno. Então vou repetir, não é Deus que causa desgraça nem problema, mas tem certos problemas que Deus até permite, que é para você não morrer, que é para você não morrer, que eu digo espiritualmente, que é para você estar sempre orando, sempre jejuando, lendo a Bíblia, vindo na igreja, sempre praticando a fé, sempre exercitando a sua o quê? Fé. Lucas 10, 25. Aí diz assim, deixa eu fazer uma pergunta, olhem para mim primeiro, você quer ir para o inferno ou quer ir para o céu? Você tem certeza? Céu ou inferno? Então atente para o que esse homem vai falar com Jesus. Ele diz assim, eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha para mim só um pouquinho. Ele era um intérprete da lei. Então ele era um estudioso da Bíblia do Antigo Testamento. Ele era um estudioso da Bíblia do Antigo Testamento. Ele era um intérprete da lei, um estudioso da Bíblia. E ele chegou para Jesus e disse assim, como que se faz, o que se faz, o que eu faço para ter vida eterna? Ele queria ir para o inferno? Ele queria ter vida eterna. O que eu faço para ter vida eterna? Aí o versículo seguinte diz assim, então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei, como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu o quê? De toda a tua, com todas as tuas, e de todo o teu, para aí por favor, deixa eu recapitular isso que eu preguei domingo, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, eu expliquei domingo. Você sabe que tem pessoas na igreja que elas ainda pensam assim, eu tenho ensinado, tenho pregado sobre isso, se o meu marido me deixar eu me mato, se o meu filho morrer, eu quero morrer também. É fácil você entender, esta pessoa que pensa assim, que fala assim, ela ama mais a Deus, ou o marido ou o filho? Marido e o filho. Quer dizer, você pode até amar as pessoas, você tem direito de amar o marido, você tem direito de amar a tua esposa, teu filho, tua filha, teu pai, tua mãe, mas quando o maior de todos os mandamentos, o maior de todos os mandamentos está ensinando amar a Deus de todo o coração e de toda o quê? A alma. Então o teu amor, ele tem que ser direcionado a Deus. Coração e alma é a mesma coisa. Coração, alma, sentimento, emoção, é tudo a mesma coisa. Coração, alma, sentimento, emoção, está tudo aqui. Amar a Deus, amar é sentimento, amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, significa que você tem que ter fé, que você tem que ter coragem para juntar todo o teu amor, e todo o teu amor tem que ser direcionado exclusivamente a quem? A Deus. A pessoa que ama Deus acima de tudo, se o marido deixa, ela continua em frente, nem sofre, porque o maior amor dela não é o marido, é o quê? É Deus.
A esposa que ama Deus acima de tudo, se o marido deixa ela, se ela gosta dele, ela lamenta. Eu lamento muito porque eu te amo, mas eu não vou morrer por causa disso. E ela vai em frente. O marido que ama a esposa que larga ele, se ele ama Deus acima de tudo, ele vai em frente, porque ele ama Deus acima da esposa. A mãe, o pai, ninguém aceita perder um filho. Eu tenho meu filho, eu amo meu filho. Ninguém aceita a morte do filho, ninguém aceita a morte de filha. É uma coisa muito dura, e nenhum pai quer ver o filho morrer. O pai pensa que vai morrer e que o filho vai enterrar, e não que vai enterrar um filho, ou não é assim? Mas de qualquer maneira, seu filho morre, e aquela mãe tem Deus acima de tudo, aquele pai tem Deus, vai sofrer, vai doer, mas vai em frente, porque o maior amor é Deus. Eu lembro de dois casos trágicos, um na Europa, de um grande empresário que perdeu tudo, e ele queimou a casa dele, queimou tudo que era tipo uma fazenda, então tinha celeiro, ele queimou casa, queimou celeiro, matou toda a família e se matou. Por quê? Porque ele perdeu tudo. Aqui na Barra, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, acho que era em 2004, 2005, eu não sei bem que tempo. Um engenheiro que morava lá tinha 2 filhas, ele perdeu tudo. E por ele ter perdido tudo, ele matou as 2 filhas com um tiro de espingarda, matou a esposa e depois se matou. Quer dizer, são pessoas que podiam falar que não amavam os bens que tinham, mas o fato de ter se suicidado e matado a família, mostrou que o que eles tinham estava acima da esposa, acima dos filhos e acima do próprio Deus, porque a pessoa perdeu tudo, foi lá e matou a família e se matou. Se a pessoa ama Deus acima de tudo e perde tudo, ela continua na fé, porque ela sabe que Deus vai dar tudo para ela muitas vezes mais. Jó, você conhece a história de Jó? Jó, ele perdeu tudo. Ele perdeu os filhos, ele perdeu as filhas, ele perdeu toda a riqueza dele e ainda ficou doente. Jó tinha ferida da planta dos pés até o alto da cabeça, e eram tantas feridas no rosto, no corpo, que quando os 3 amigos dele foram visitar eles não conseguiram reconhecer Jó. E quando viram que era Jó, eles ficaram 2, 3 dias sem falar nada, só chorando. Ao ponto da própria esposa de Jó chegar para ele e falar assim: amaldiçoa esse teu Deus, amaldiçoa esse teu Deus de uma vez e morra de uma vez, amaldiçoa esse teu Deus de uma vez e morra logo. E Jó disse para ela: você é louca. E ele não amaldiçoou Deus e continuou fiel. Resultado, Deus deu filhos mais lindos, filhas mais lindas do que os filhos que morreram. Deus deu saúde perfeita. Deus deu tudo em dobro a riqueza que ele perdeu. E Jó já tinha vivido 140 anos, Deus fez ele viver 280, o dobro. Mas por que Jó se manteve fiel, mesmo perdendo tudo? Porque o amor dele principal não era a esposa, o amor dele principal não eram as filhas e os filhos, o amor dele principal não era a riqueza, o amor dele principal era quem? Ele obedecia o maior de todos os mandamentos: amar a Deus de todo o coração, amar a Deus de toda a alma. Depois, amar a Deus com todas as suas forças e amar a Deus de todo o seu entendimento. Ló amava a Deus acima de tudo, perdeu tudo, mas continuou fiel. Então Deus deu tudo em dobro para ele, afora o principal, a salvação. Amar a Deus com todas as suas forças, eu falei domingo e vou repetir hoje. Tem gente que tem 10 anos de igreja e não tem o Espírito Santo. Tem gente que tem 15 anos de igreja e não tem o Espírito Santo. Se você colocasse a força que você coloca para ganhar dinheiro, você colocasse a mesma força para receber o Espírito Santo, você já estava cheio do Espírito Santo. Se você colocasse a força que você coloca para fazer um curso, para fazer uma faculdade, você colocasse a mesma força para receber o Espírito Santo, você já tinha recebido o Espírito Santo faz muito tempo.
Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as suas o quê? Forças. Significa que quem é de Deus não tem que fazer força só para trabalhar, para ganhar dinheiro, para estudar. A pessoa que é de Deus tem que fazer força para conhecer Deus, força para ler a Bíblia, para orar, para jejuar, força. A pessoa tem que colocar força em ser de Deus, tem que amar a Deus com todas as suas forças, ou seja, ela tem que colocar todas as forças dela, não para pecar, mas sim para ser de Deus. E de todo o seu entendimento. Você vê que quanto mais intelectual a pessoa é, mais difícil ela crer em Deus. Porque ela passa a viver muito pela razão. E quem vive pela razão não consegue viver pela fé. Porque a fé contraria a razão. Vocês estão ouvindo? Como pode se crer num Deus que não se vê? Como é que pode crer num Deus que não se vê? O ter fé, o acreditar em Deus contraria a razão, contraria a lógica, contraria. E quanto mais intelectual a pessoa é, quando ela não é humilde, a intelectualidade acaba afastando ela de Deus, porque ela faz da intelectualidade, da capacidade humana, o Deus dela. Quando está escrito que tem que amar a Deus de todo o coração, toda a alma, com todas as forças e com todo o seu entendimento, significa que a pessoa que tem uma fé inteligente, ela vai aplicar a inteligência dela em conhecer Deus, ela vai aplicar a inteligência dela em ser de Deus, ela vai aplicar a inteligência dela em conhecer os mistérios de Deus, em ser de Deus. Ela usa a inteligência dela para se curvar diante de Deus, e não para cair no pecado do diabo. O diabo quis ser mais do que Deus, e a pessoa às vezes com intelectualidade, sem humildade, ela estufa o peito e se coloca na condição de Deus, porque ela passa a ser o Deus da vida dela. Você já leu na Bíblia quando está escrito assim: bem-aventurados os humildes de espírito? Vê que não é humilde de coração. Bem-aventurados os humildes do quê? De espírito. Espírito é aqui, ó. Coração, alma, sentimento, emoção, está aqui. Aqui é espírito, inteligência, intelecto, espírito aqui, alma aqui. Espírito aqui, alma aqui. Bem-aventurados humildes de espírito significa o seguinte: que a pessoa, por mais sábia que ela usa toda a sabedoria dela para se curvar diante de Deus, e não para estufar o peito e achar que não precisa de Deus. Quanto mais inteligente você é, quanto mais intelectual você é, quanto mais sábio você é, mais você deve se colocar na dependência de Deus. Mais você deve se colocar na dependência de Deus. Então, você vê que se parasse aí, vamos voltar ao princípio da pregação. O que eu faço para ter vida eterna? Não foi a pergunta do intérprete da lei? Me ajude, foi ou não foi? O que eu faço para ter vida? Aí Jesus falou assim: o que está escrito na lei? Quer dizer, o que está escrito no Antigo Testamento? Como você interpreta? Ele disse: olha, está escrito que tem que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Você vê que se parasse aí, não precisava você ganhar almas. Se parasse aí, não precisava você ganhar almas. Era só você cuidar só da tua alma. Era só você cuidar só de você. Se parasse aí, quem é de Deus não teria necessidade de falar de Jesus. Se parasse aí, mas não para aqui. Continuando o mesmo versículo, o que diz em seguida? Amarás o teu próximo como o quê? A ti mesmo. Eu faço a mesma pergunta de novo. Você quer ir para o inferno? Responde, você quer ir para o inferno? Tá bom. Agora, se você não quer ir para o inferno, aqui está dizendo que você tem que amar o teu próximo como você. Em outras palavras, se eu não quero ir para o inferno, eu não quero que o meu próximo também vá para o inferno. Mas como que a pessoa
vai ser salva se ninguém falar para ela? Como que a pessoa vai ser salva se ninguém falar para ela? Se ninguém evangelizar? E eu vou repetir, peço perdão, porque eu vim com esse propósito hoje. Eu vou repetir o que eu falei domingo. Você vê, eu já fui incrédulo. Eu não nasci pastor nem bispo. Eu já fui incrédulo. Eu já tive amigo que vendia maconha, que traficava. Eu já tive amigo que faziam coisas erradas. E eu sei quantas mil vezes os meus amigos fizeram de tudo para me fazer o que eles faziam. Quer dizer, quando uma pessoa sabe que só Jesus salva, quando uma pessoa aprende que só Jesus salva e ela não fala, ela está ajudando Deus ou o diabo? Eu vou repetir, quando uma pessoa sabe que só Jesus salva, mas ela não fala, ela está ajudando Deus ou o diabo? Aí eu posso fazer outra pergunta? Não precisa responder, só pense. Então você está ajudando quem? Não responda, pense. Quem você está ajudando? Responda para você mesmo em pensamento. Quando uma pessoa sabe que só Jesus salva, mas não fala de Jesus, essa pessoa colabora com o diabo. Porque enquanto quem sabe que só Jesus fala se cala, os filhos do diabo estão trabalhando. Aí entra o que eu falei. O amigo que usa maconha faz de tudo para o outro amigo usar maconha. E se não usa, fica rindo da cara dele. Você é careta, você é frouxo. O amigo que usa crack faz de tudo para o outro amigo usar crack. O cara que rouba faz de tudo para o amigo ser ladrão que nem ele. O cara que assalta faz de tudo para o amigo dele assaltar. A menina que se prostitui faz de tudo para a amiga dela ser prostituta. A pessoa macumbeira faz de tudo para levar o amigo para macumba, para o centro espírita kardecista. Quer dizer, o filho do diabo trabalha para o diabo com toda a força. Com toda a força. Amar a Deus com todas as suas forças. O filho do diabo trabalha com todas as suas forças para o diabo. Mas o filho de Deus, na sua maioria, tem vergonha de falar de Jesus. Tem vergonha de falar de Deus. E aí você tem que lembrar daquela palavra que Jesus disse: quem se envergonha de mim aqui diante dos homens, eu me envergonharei dessa pessoa diante do meu Pai. Quem tem vergonha de falar de Deus na faculdade, na escola? Quem tem vergonha de falar de Deus no trabalho, com os vizinhos, com os parentes? Você tem vergonha de falar de Jesus, tem vergonha de falar de Deus? Deus tem vergonha de você. E se Deus tem vergonha de você, como é que Ele vai te ajudar? Como é que Ele vai te abençoar se Ele tem vergonha de você? E quando você morrer, Jesus terá vergonha de você diante do Pai. Em outras palavras, morreu sem salvação. Morreu sem salvação. A história que eu contei domingo, o filho da mulher se suicidou no quarto. A mulher ficou depressiva, ia se matar. Aí na madrugada que ela ia se enforcar, ela senta no sofá, meio que sem querer liga a TV, já ligou a TV na Record. De madrugada viu o pastor fazendo o programa, parecia que tudo que falava era para ela. E ela pegou, então decidiu: eu vou nessa igreja. 1 mês e meio que ela estava na igreja, a vida dela mudou. Passou a ter paz, não queria mais se matar, passou a ter alegria. Só que aí ela notou, porque ela começou a fazer o itinerário que ela não fazia. Ela nunca ia na igreja, e ela começou a ir na igreja. Então ela notou o seguinte: quando ela saiu da igreja, saiu uma senhora junto. E volta e meia, quando ela chegava no prédio dela, aquela senhora chegava no mesmo prédio, e às vezes pegava o elevador com ela, e ela descobriu que aquela senhora era vizinha dela. 4 apartamentos por andar, aquela senhora era moradora de um apartamento, e que já morava lá há muitos anos. E aí ela pegou o elevador junto com essa mulher. Ela falou assim: faz tempo que você é da igreja, porque eu tenho notado que a gente sai da igreja junto e chega aqui junto.
Faz tempo que você é da Universal? E a mulher falou: eu sou obreira, 15 anos que eu estou na Universal. A mulher encheu os olhos de lágrimas e disse assim: engraçado, meu filho se matou 1 mês e meio atrás. Se você tivesse me falado desse Jesus que eu estou conhecendo agora, o meu filho não teria se matado. Quer dizer, a obreira morava num apartamento que tinha 4 apartamentos por andar. A obreira nunca chegou lá para bater na porta da vizinha e falar: ó, Jesus te ama, eu quero te dar um convite para um dia você ir na minha igreja, buscar Jesus porque Ele te ama. E se a vizinha der conversa, evangeliza, abre o leque. E se não der conversa, ela fala: ah, tá bom, obrigado, e fecha a porta. Pelo menos tentou. Mas 15 anos a obreira morando no mesmo prédio que a mulher, o filho da mulher se suicidou e a obreira nunca falou de Jesus para ela. Duvido que essa obreira tenha paz. Duvido. Com certeza nem obreira é mais. Então, quantas pessoas que você conhece que estão sofrendo, que estão perdidas? Às vezes Deus nem derrama o Espírito Santo na pessoa também por causa disso, porque a pessoa quer o Espírito Santo para bater no peito e dizer: agora eu sou batizado com o Espírito Santo. Quer ver? Lá, 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 lá. Aí fala em línguas. E ninguém tem o Espírito Santo só para dizer que tem o Espírito Santo. A pessoa recebe o Espírito Santo quando Deus vê na pessoa um propósito de que a pessoa vai trabalhar para Deus. Não precisa ser obreiro, nem obreira, nem pastor, nem bispo. Trabalhar para Deus é só deixar Deus usar a tua boca, a tua voz para falar dele. Eu duvido que uma pessoa receba o Espírito Santo se ela não tiver um desejo de servir a Deus, mesmo como membro. Eu não acredito que uma pessoa consiga receber o Espírito Santo se ela não tiver o desejo de ganhar almas. O Espírito Santo Deus dá para quem tem o desejo de trabalhar para Ele. Você pode ser o maior empresário de Fortaleza, ser um melhor advogado, engenheiro, arquiteto, médico, não importa. E Deus pode te fazer muito bem sucedido em tudo, mas para você ter o Espírito Santo, você tem que ter desejo de servir a Deus. Você tem que ter o desejo de trabalhar para Deus. Às vezes é numa fila de banco, às vezes é num ônibus que você pega de casa para o trabalho, trabalho para casa. Às vezes é quando você vai fazer um lanche numa lanchonete, vai tomar um cafezinho, ali se aproxima alguém e começa a puxar papo. É Deus querendo que você salve, que você evangelize, que você salve almas. Quantas vezes eu já falei, às vezes você está numa fila, uma pessoa que você nunca viu, nem mais gorda, nem mais magra. A pessoa olha para você e conta toda a vida dela. Parece que te conhece desde pequeno, nunca te viu na vida, mas conta toda a vida dela. O que você acha que é aquilo ali? Aquilo ali, Deus fez aquela pessoa se encontrar com você, porque Ele está esperando que você fale para a pessoa dele. Aí às vezes a pessoa não fala nada. E eu até brinquei esses dias, brinquei com uma brincadeira sem graça, que às vezes a pessoa fala: eu estou até pensando em me matar, e a pessoa ao invés de falar de Jesus, tem muita gente se matando hoje em dia, né? Quer dizer, o que há? Além de não falar de Jesus, ainda impulsiona a pessoa ao suicídio. Ainda impulsiona a pessoa ao suicídio, ainda impulsiona a pessoa à morte. Pessoal, se preocupe um pouco mais com o problema de Deus. O problema de Deus é um só, não tem dois. O problema de Deus é um só: ganhar almas. O problema de Deus em ganhar almas é tão grande, tão grande, tão grande. João 3 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que o quê? Que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você vê que Deus, o problema de Deus é tão grave, o problema de Deus é tão grave que Ele sacrificou seu único filho para resolver o problema, que é ganhar o quê? Almas. Ajude a resolver o problema de Deus.
Mesmo que você não esteja liberto, mesmo que você não esteja liberta, mesmo que você nem compromisso com Deus quer, mesmo que você nem leve Deus a sério, comece a ajudar a resolver o problema de Deus. Comece a ajudar a resolver o problema de Deus, para você ver se Deus não vai começar a resolver os teus problemas. Comece a ajudar a resolver o problema de Deus. Coloque na sua cabeça, a partir de hoje, eu vou estar sempre dando um jeito de falar de Jesus para alguém, porque eu vou ajudar a resolver o problema de Deus. Comece, invista em cima disso, invista em resolver o problema de Deus. Você vai ver se Deus não vai resolver o teu problema. Você vai ver se Deus não vai lutar por você, se Deus não vai lutar a tua luta. Porque a maior parte das pessoas vem na igreja só para resolver os seus problemas. Aí a pessoa fica bitolada, sabe o que é bitolada, né? A pessoa fica fechada, que nem um cavalo, sabe? Já andou de cavalo que tem aquele freio, lá no sul chama freio. Bota o freio na boca do cavalo, com aquele tapa-olho, o cavalo não enxerga nada, só enxerga para onde? Quer dizer, a pessoa às vezes vem para a igreja e só quer resolver o problema dela, fica bitolada. E quanto mais encuca com o problema, menos consegue resolver. Quanto mais se desespera, mais impotente se torna. Vou repetir essa colocação. Quanto mais se desespera com o problema, mais impotente se torna. Quer dizer, quanto mais você se desespera com o problema, menos você consegue resolver, mais desesperado fica. Abra sua mente, abra sua visão. Um dia tudo vai passar, a gente vai morrer. A nossa vida aqui na terra passa como um piscar de olhos. Parece que foi ontem que eu tinha 7 anos. Eu lembro como se foi hoje, quando eu vi a notícia: Elvis Presley morreu. Foi em 77, faz as contas. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha 10 anos. Elvis Presley morreu. Eu tinha 10 anos. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu vi que morreu Elvis Presley. Eu tinha 10 anos. Se passaram 37, estou com 47. Parece que foi ontem que eu casei com a minha esposa. Já estou com ela há 22 anos. Parece que foi ontem que o meu filho nasceu. Já está um buitungão de tão grande. Está com 17 anos. Tudo na nossa vida passa tão estalar de dedos. Pega uma vovó aí que tem 80 anos, casou com 15. Em outras palavras, 65 anos casada. Vovó, o que a senhora acha, do seu casamento? Sabe o que ela fala? Parece que foi ontem, meu filho. Parece que foi 65 anos se passou. Quando você menos esperar, você vai estar morrendo. E tomara que você morra salvo. Mas não esqueça que o ensinamento que eu dei domingo, o ensinamento que eu estou dando hoje, eu estou mostrando na Bíblia que não adianta amar a Deus e os outros que se danem, você vai para o inferno junto com os outros. Eu estou mostrando na Bíblia, não adianta amar a Deus e os outros que se danem. Eu estou mostrando, estou ensinando que além de amar a Deus, tem que amar quem está perdido, amar quem sofre, amar quem está em trevas. E vou repetir: você não precisa querer ser obreiro, nem pastor, nem bispo, nem esposa de pastor, nada. Você pode ser uma pessoa que trabalha para Deus sendo só um membro da igreja. Mas sempre que você tem uma oportunidade, você está falando de Jesus. E sabe o que é gostoso? Que quando a pessoa começa a falar de Jesus, é tão bom. Tem gente que começa a falar de Jesus para um amigo, para um parente, para um vizinho, para um estranho, que a pessoa fala tanta coisa que ela olha para ela mesma e fala assim: caramba, nem eu sabia que eu sabia tudo isso. É verdade ou não é? Quem já notou que você foi falando de Jesus, quando você parou, você falou assim: caramba, eu falei tudo isso? Eu falei tudo isso que eu falei? Nem eu sabia que eu sabia falar tudo isso que eu falei? Não, meu Deus. Quem já aconteceu isso? Seja sincero. Olha que coisa linda. Sabe por quê? Você pode ser endemoniado. Olha só o que eu estou ensinando. Você pode ter até um Exu na tua vida. Mas quando você começa a falar de Jesus, quem usa a tua boca é Jesus. Você pode não ser nem liberto, mas quando você começa a falar de Jesus, quem usa a tua boca é Jesus. E vou repetir: lute a briga de Deus, ajude a resolver o problema de Deus.
Fale de Jesus para o teu amigo que é bêbado, para o teu amigo que usa maconha, para o teu amigo que é homossexual, para a tua amiga lésbica, prostituta, pai de santo, para o teu amigo mulherengo, para o teu amigo nojento. Sabe que ele é amigo nojento, estufa o peito, acha que é o cara? Fala de Jesus para ele. Bispo, ele vai me esnobar, mas na hora que a coisa apertar, ele vai lembrar que você falou de Jesus para ele. E se ninguém nunca falar de Jesus para ele, ele não vai lembrar nunca, porque ninguém nunca falou. Fale de Jesus para o teu amigo, fale de Jesus para o teu inimigo, fale de Jesus para todo mundo. Amém? Fiquem todos de pé. Eu posso pedir uma coisa para você? Pega a sua Bíblia ainda em Lucas 10, de pé. Por favor. Posso ler? Diz assim o versículo 28, continuando onde a gente parou. Lucas 10, versículo 28. É a continuação, diz assim: Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e o quê? Olha para mim só um pouquinho, ó. Senhor, o que eu faço para ir para o reino de Deus? Vida eterna. O que você entendeu na Bíblia? O que você entendeu no Antigo Testamento? Que tem que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças, de todo o entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou assim, ó, é isso aí. Só você fazer isso aí você está salvo. Vai e faça isso aí que você está salvo. Mas o cara queria encher o saco de Jesus. Ele queria provocar. Aí ele falou assim, versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Olha para mim. Quem é o meu próximo? Jesus disse: faça isso aí que você está salvo. Ame a Deus de todo o coração, alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento. Ame o teu próximo, você está salvo. Tá bom, mas quem é o meu próximo que eu tenho que amar? Versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo, eu vou ler tudo e depois eu explico. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou-lhe de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa te gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te pareceu ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Ou seja, o sacerdote é um pecador. Viu a pessoa sofrendo, fez de conta que não viu. O levita da tribo de Levi, que também de onde vem os sacerdotes, considerado um homem de Deus, viu o homem morrendo, não fez nada. O samaritano, considerado um povo desprezado, um povo que os judeus não se dão, o samaritano considerado um povo desprezado. Quer dizer, aquele que era considerado um desprezado, viu o homem morrendo, parou, desceu do seu animal, foi até o homem morrendo, fez curativo, com óleo, com vinho, fez curativo. Olha só, pegou o homem morrendo, colocou no animal dele e foi a pé. Foi puxando o homem morrendo, foi puxando o homem ferido, andando o quê? A pé. Chegou numa hospedaria, levou o homem ferido para dentro da hospedaria. Você leu comigo, cuidou dele, depois tirou dinheiro do próprio bolso, deu para o dono da hospedaria e falou assim: olha, cuida desse homem para mim, e se você gastar mais do que eu estou te dando, quando eu voltar eu te pago. Jesus disse: qual dos 3, o sacerdote, o levita ou o samaritano, mostrou que ama o próximo?
O samaritano. O samaritano mostrou que ama o próximo. Eu gostaria que viesse aqui na frente agora, você que é humilde para reconhecer, vocês estão me ouvindo? Que você não está salvo. Bispo Odivan, eu não estou salvo. E eu não quero sair dessa reunião nessa situação. Quem é humilde para reconhecer que não está salvo e não quer ir para o inferno? Vem aqui. Venha perto do altar. Bispo Odivan, eu não estou salvo. Eu não quero ir para o inferno. Vem aqui na frente. Quem é inteligente concorda comigo. Olha o que eu vou falar. Quem vence a si mesma, vence tudo. A pessoa que não vence a si mesma, não precisa nem ter diabo para destruir, porque ela se destrói sozinha. Você não tem que ter medo do diabo. Você não, olha para mim. Você não tem que ter medo do diabo. Você tem que ter medo de você. Não fique triste com o que eu estou falando. Você é o problema. Deixa eu tirar o você. Nós somos, para você não achar que eu estou falando para você, nós somos o problema. O problema não é diabo, o problema é a pessoa. Quem vence a si mesma, vence tudo, tudo. Vence no amor, vence na família, vence na saúde, vence financeiramente e tem a salvação garantida. Quem vence a si mesma, vence tudo. Quem perde para si mesma, não precisa ter diabo. A pessoa se desgraça sozinha. Amém. Feche os seus olhos. Coloque as mãos no seu coração. Senhor, hoje eu vim falar contigo. Senhor, hoje eu vim falar contigo. Diga para Jesus, eu não sei o que há comigo. Eu não sei o que há comigo. Para estar vazio assim. Para estar vazio assim. Senhor, meu olhar está molhado. Senhor, meu olhar está molhado. Meu sorriso tão calado. Meu sorriso tão calado. Me perdi dentro de mim. Me perdi dentro de mim. Senhor, a minha alma está tão triste. Senhor, a minha alma está tão triste. Ela pensa que partiste. Ela pensa que Parti e a deixaste em solidão. e a deixaste em solidão. Senhor, meu ser está sofrendo. Senhor, Os obreiros, as obreiras, subam no altar, os pastores auxiliares. o meu ser está sofrendo. Vem depressa, vem correndo. Vem depressa, vem correndo. Alegrar meu coração. Alegrar meu coração. Não cante por cantar. Essa canção tem que ser a tua oração. Senhor, há momentos é verdade. Senhor, há momentos é verdade Que a gente tem vontade que a gente tem vontade de deixar tudo e fugir. de deixar tudo e fugir. E muitos vão morrendo nesta vida. E muitos vão morrendo nesta vida Sem esperança e sem saída. sem esperança e sem saída. Eu, porém, confio em ti. Eu, porém, confio em ti. Senhor, a minha alma está tão triste. Senhor, a minha alma está tão triste. Ela pensa que partiste. Ela pensa que partiste E a deixaste em solidão. e a deixaste em solidão. Senhor,
sofrendo. Senhor, o meu ser está sofrendo. Vem depressa, vem correndo. Vem depressa, vem correndo. Alegrar meu coração.